Os municípios portugueses estão cientes de que estamos a viver uma das maiores crises de que há memória e registro na história de Portugal e do mundo. Uma crise de saúde pública, com consequências gravíssimas na vida de milhares de pessoas no nosso país e milhões em todo o mundo. Mas também uma crise social e económica de proporções alarmantes devido à pandemia por Covid-19. Temos pela frente desafios enormes e, como sempre temos feito perante as grandes dificuldades, temos de trabalhar mais ainda, com ainda maior empenhamento, com ainda maior eficiência, com resiliência em prol das nossas populações. Os municípios estão, desde o início desta calamidade, na linha da frente do combate ao coronavírus, apoiando social e financeiramente famílias, profissionais de saúde, instituições, empresas, sobretudo os que se encontram em situação de maior vulnerabilidade. Já antes da pandemia, os municípios trabalhavam todos os dias para melhorar as condições de vida das pessoas. Ainda antes de terem sido traçados os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, já os municípios portugueses tinham como desígnio nacional a erradicação da pobreza, o combate ao analfabetismo através do alargamento do ensino primário a todas as crianças e da introdução do ensino pré-escolar, a redução da mortalidade infantil e a promoção da saúde materna, o abastecimento de água potável e o tratamento de águas residuais, a criação de recursos culturais, a redução das desigualdades, a igualdade de género, o investimento na criação de emprego e no crescimento económico, a manutenção da paz e a coesão territorial nacional. Desde que há poder local democrático em Portugal, há mais de 40 anos, que o trabalho das autarquias locais tem sido desenvolvido de olhos postos no desenvolvimento equilibrado de todo o território nacional, para proporcionar melhores condições de vida a todas as pessoas em todas as regiões. Muito já foi feito, mas há que continuar o trabalho empreendido. Portugal é ainda um país assimétrico, com grandes concentrações urbanas, especialmente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e com extensas áreas geográficas despovoadas, sobretudo no interior. Com ainda maior investimento nas áreas abrangidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Agenda 2030 e partindo dos ensinamentos escolhidos até agora, estamos certos de que, quando esta pandemia acabar, saberemos responder aos novos desafios e exigências, contribuindo, mais uma vez, de forma decisiva para, como refere o mote da Agenda 2030, não deixarmos ninguém para trás. Esta plataforma municipal dos ODS, que hoje se apresenta publicamente, poderá ajudar na mobilização dos municípios aos ODS propostos pela Organização das Nações Unidas na Agenda 2030. Porém, o que é verdadeiramente fundamental é que os municípios tenham as competências necessárias para melhor cumprirem esses objetivos, bem como os recursos humanos e financeiros indispensáveis para realizarem o trabalho que as populações merecem e exigem, e do qual depende o futuro de cada um de nós, o futuro de todos nós. É por isso que a ANMP, Associação Nacional de Municípios Portugueses, tem defendido e continua a defender a descentralização universal de competências da administração central para a administração local, bem como, numa fase posterior, a criação de regiões administrativas que aproximarão o poder dos cidadãos e conduzirão a uma mudança de paradigma na organização política e administrativa do país e no serviço prestado às populações. É uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Portugal não pode continuar a ser um dos poucos países da União Europeia em que não há um nível intermédio de poder entre o Estado Central e o Estado local, que são os municípios. Este patamar intermédio, que serão as regiões, é essencial para a prossecução das melhores políticas públicas, mais coesas e equitativas. É sabido que os países que têm esse poder intermédio apresentam, efetivamente, um grau de desenvolvimento superior aos que têm apenas dois patamares, o central e o local. Aliás, também é já reconhecido que, no que respeita à Agenda 2030, designadamente quanto à capacitação e implementação dos ODS, nos países onde há descentralização efetiva do poder político, isto é, em que as autoridades locais têm o poder, as competências e os recursos necessários para a implementação das políticas públicas, os ODS estão integrados nas suas políticas territoriais
e, em alguns casos, funcionam já como aceleradores de um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. A Associação Nacional de Municípios Portugueses, à semelhança do que acontece noutros países, por exemplo na Bélgica ou na vizinha Espanha, e sempre sem beliscar a autonomia política e administrativa de cada município, pode atuar como promotora da integração na Agenda 2030 dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável nas políticas municipais, assim contribuindo para uma visão de futuro dos municípios e do nosso país, e deste modo agindo para a transformação global através da ação local para o progresso.